Olá, querido aluno, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio. Estou aqui para gravar a nossa segunda aula dessa nossa disciplina de Geografia Bíblica. Disciplina essa que compõe o currículo da nossa grade de médio em Teologia. Na aula 1, que foi uma aula presencial, nós discutimos princípios básicos, definições básicas da geografia bíblica. Nessa aula 2, nós entraremos sobre a cosmogonia hebraica. Cosmogonia seria um conjunto, um corpo de doutrinas acerca de assuntos como criação e outros assuntos que envolvem a metafísica. Bom, então eu quero compartilhar com vocês aqui os nossos slides, a fim de que você possa nos acompanhar. Então, cosmogonia hebraica, uma análise, origem, propósito e soberania divina no cosmos. Apesar de não ser um livro científico, a Bíblia não emite nenhum conceito errado acerca da formação do universo. Sua doutrina cosmogônica tem sido corroborada por cientistas das mais diferentes especialidades. Então, podemos confiar sem reservas nas Sagradas Escrituras. Por causa das absurdas interpretações, principalmente do catolicismo romano, durante a Idade Média, a Bíblia ela sofreu impiedosas investidas de muitos eruditos, de muitos cientistas e de muitos estudiosos, achando-a como retrógrada, como uma Bíblia, como um livro que não fala com a realidade, né? Então, na época ali do Iluminismo, do Renascentismo, dado a excessiva ênfase à razão, consideraram a Bíblia como um livro anacrônico. No entanto, a Bíblia tem muito a nos ensinar acerca da, desse assunto tão importante para nós, que é a origem da matéria e de outras temáticas, ok? Então, dito isso, vamos aqui avançar. Esse daqui é o sumário, os objetivos, né? Definição e fontes primárias, criação ex nihilo e o Davar, estrutura e propósito narrativo, cosmologia, terra plana esférica, e a soberania divina comanda e sustenta, né, a terra. Então vamos lá. Cosmogonia é o estudo das narrativas sobre a origem e evolução do universo. Então, quando falamos de cosmogonia hebraica, estamos falando de um conjunto, de um corpo de estudos acerca das narrativas bíblicas, né? Focando em suas dimensões mítica, religiosa, filosófica, ao contrário da cosmologia científica. Então, nessa aula, exploraremos a visão hebraica da criação, presente principalmente nos textos bíblicos como Gênesis. O Gênesis como uma fonte primária. Então, a cosmogonia hebraica é apresentada nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Esse texto, fundacional do Antigo Testamento, descreve a criação do universo e da humanidade, né? E a primeira coisa que nós temos que discutir é a questão da matéria original, né? Então, a criação na cosmogonia hebraica vai dizer que Deus cria ex nihilo, ou seja, do nada, pela sua palavra e vontade. Não há matéria pré-existente. A criação é um ato soberano e intencional, sem dependência de elementos
primordiais, né? E, e aí, os filósofos gregos, principalmente os pré-socráticos, e aqui nós temos no slide a Anaximandro, postulava o apeiron, o indefinido, como matéria original. Anaxágora sugeria sementes ou homeomerias. Então, a criação, conforme os pré-socráticos, é a organização de algo que já existia. Existiu realmente? Então, o que os gregos denominaram de matéria original? Caso tenha existido, como podemos identificá-la? Como a Bíblia se posiciona a respeito? Então, em primeiro lugar, vamos ver como que os gregos encaravam a questão da matéria original. Então, Anaximandro, pertencente à escola jônica, defende que o mundo teve origem a partir de uma substância indefinida, o apeiron, que quer dizer em grego sem fim. Para Tales de Mileto, não aparece o nome dele aqui no slide, era a água o elemento do qual todos os demais são originários. Ele foi levado a posicionar-se dessa forma, explica Aristóteles, depois de observar a presença da água em todas as coisas. Anaximenes de Mileto afirma ser o ar o princípio de tudo, né? Até o fogo, argumenta, depende do ar. Que dizer da água em estado gasoso? Não tivéssemos entrado a oportunidade de questioná-lo, perguntar-lhe-íamos qual a origem do ar? Será que o Anaximenes poderia responder-nos? Heráclito acreditava, né, que todas as coisas estavam em constante devenir, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo corre, tudo flui, ensinava. Então, se o cosmo transmuta-se sem parar, para onde caminhamos? Se a ordem física altera-se indefinidamente, em um futuro próximo, seremos precipitados em um imensurável abismo. Então, a teoria heraclitiana, em vão, tenta explicar-nos o surgimento do mundo. Empedocles, também, ele cria serem quatro os elementos originais: ar, água, terra e fogo. Mais tarde, essa tese seria empossada por Aristóteles e por mais de 20 séculos foi tida como dogmática. Platão não aceitava, né? Platão, ele dizia: os quatro elementos parecem contar um mito, cada um o seu. Como faríamos as crianças? Anaxágoras declara o seu credo: o universo é formado por diminutas partículas. Então, para o pensador Clasomêmada, elas podem estar em estado inanimado ou não. Aristóteles denominou-as de emeomerias. A semelhança dos outros sábios gregos, deixou-nos na ignorância. E aí que poderíamos citar outros nomes, né? Leucipo, principal representante da escola atomística, essa escola que depois foi aperfeiçoada por Demócrito, apregou a serem todas as coisas, inclusive a alma, composta por compúsculos invisíveis a olho nu, né? E esses corpúsculos são conhecidos como átomos. Então, veja que alguns desses pensadores gregos chegaram a aproximar-se timidamente aí do criacionismo bíblico, né? Pitágoras de Samos, em seu cego devotamento pela matemática, aponta Deus como a cirande unidade e o número perfeito. Então ele diz que o homem, né,
Dos números nasceram os mundos e o homem, né? O fundador da escola eleática, Xenofanes, mostra-se monoteísta. Não resita em desprezar a mitologia helena, porque que o universo é obra de Deus, do único Deus. Então, é isso. Mas o que a Bíblia diz, né, sobre a matéria original? Então, a cosmogonia hebraica afirma que Deus criou o universo do nada, ex nihilo. Não houve matéria pré-existente. Então, a criação se deu pela vontade, palavra de Deus. E o autor da Epístola aos Hebreus escreve que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? Então, se é pela fé, logo nós temos uma situação que não se consegue explicar pelas nossas limitações como que se deu a origem do cosmos, né? Do nada. E é justamente isso que os gregos e a nossa mentalidade ocidental, muitas das vezes, não compreendem, né? O apóstolo Paulo, quando ele chega ali no Areopago, ele se mostra convicto ante os filósofos epicureus e estoicos, de que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Atos 17, 24. Então, o homem de fé, ele assevera aos exigentes filósofos gregos que eu citei aqui, que do nada, todo o ser, o Todo-Poderoso, fez os céus e a terra. Note que os gregos, durante séculos, receberam de seus sábios as mais desencontradas e absurdas ideias acerca do aparecimento do universo. Contudo, Paulo, um homem erudito também em seu tempo, ele rejeita e expõe que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus é a gênese de tudo. É muito importante ao homem saber sua origem e a de seu habitat. Então, uma vez que cremos que Deus ele cria do nada todas as coisas, nós podemos aqui entrar numa questão muito interessante que na teologia nós chamamos davar, a palavra criadora, né? Palavra, comando, ação, é o tohu e o mohu, conforme a Bíblia vai nos dizer, né? Então Deus cria e sustenta pela sua palavra. Não é som, mas a palavra de Deus ela é força atuante. Paralelo ao logos grego, que segundo eles foi uma palavra criadora, mas apenas no sentido do som, a palavra de Deus ela é uma razão criadora, né? Então, nós podemos entender que tudo o que vemos foi criado pela poderosa mão de Deus. E aí, a criação, ela toma ela segue uma estrutura muito interessante. Primeiro, Deus separa, né? Deus vai separando luz e trevas, céu e águas, terras e mares nos primeiros 3 dias. Depois que criou, ou seja, aquilo que a Bíblia fala, sem forma e vazia, ou seja, Deus dá forma. Então Deus cria luz, Deus dá forma, cria trevas, Deus dá forma ao céu, Deus dá forma às águas, à terra, aos mares. Depois Deus vai preencher. Então, sem forma e vazia, agora Deus vai preencher.
Então, nos céus ele coloca os luminares, no céu as aves, nas águas os seres aquáticos para habitar, seres terrestres, e ele vai coroar essa criação no sexto dia, quando ele forma os animais terrestres e o ser humano, que é uma criação diferente. O ser humano é a única criação criada à imagem e semelhança de Deus, né? Então isso é muito interessante para nós, tranquilo? Dito isso, nós temos aqui uma questão muito interessante, que é a Bíblia. Qual que é o propósito da narrativa bíblica? A Bíblia não visa explicar o como científico da criação, mas ela tem como propósito mostrar quem, o porquê, né? Claro, a criação da narrativa bíblica, ela tem uma proposta de mostrar o relacionamento de Deus com a sua obra criada. Diferente da ciência, que aí vai discutir como, vai atrás da, vai propor teorias, enfim. Mas, né, nós precisamos compreender que dentro da narrativa bíblica, isso não, não é propósito. A Bíblia não tem como proposta ser um livro de ciência, tá bom? Então isso é muito importante. E aí chegamos a um ponto muito interessante da nossa aula. Você pode perguntar por que estudar isso em geografia bíblica? Terra plana ou esférica? Então a Bíblia hebraica realmente descreve uma terra plana, como muitos assumem, ou há passagens que ao menos não contradizem a ideia de uma terra esférica, ou até a sugerem, considerando o contexto e a linguagem da época? Então isso é muito importante porque alguns sábios egípcios acreditavam estar a terra suspensa sobre 5 colunas. Outros admitiam haver sido o nosso mundo chocado de um descomunal ovo cósmico. Os mais desvairados diziam estar a linda esfera azul, librando do infinito com um magnífico par de asas. Moisés, embora educado na cultura egípcia, ele vai nos apresentar uma, uma, um pensamento totalmente diferente, né? Então, aquele que é chamado de o pai da ciência, que é o Tales de Mileto, que viveu ali um século após Isaías, desconhecia, por exemplo, a forma da Terra. Ele a imaginava como o formato de um pires. Anaxagoras, contemporâneo de Tales, ensinava a ter o nosso habitat forma cilíndrica, que se mantinha centrado no espaço em virtude da pressão atmosférica. Insuperável em seus conhecimentos, Pitágoras, depois da Bíblia, foi o primeiro a declarar ser a Terra uma esfera em constante movimento. Seus postulados só seriam ultrapassados por Copérnico, por exemplo, que nasceria quase 2 milênios após a sua morte. E, né? Mas, no entanto, o pensamento de Pitágoras se aproxima da moderna astronomia, né? Aristarco conclui no século III a.C. ser a Terra muito menor do que o Sol.
e descobriu também estar no nosso planeta, movendo-se em redor ao astro-rei. Então, qual que é a forma realmente da Terra, né? Será que a Bíblia dá algum parecer? Esses textos bíblicos, como Isaías 40, 22, Jó 26, 7, eles nos mostram uma terra circular e suspensa sobre o nada, né? Então, a compreensão de uma terra esférica e suspensa no espaço parece ser a que mais combina com o pensamento bíblico. Bem verdade que isso ainda gera bastante debate. Vamos entender agora, heliocentrismo ou geocentrismo? Então, a visão antiga versus ciência. A Bíblia, ela reflete, em partes, a cosmovisão da época. E, na época, eles enxergavam a Terra como centro fixo. Ou seja, não é um tratado científico, mas é teológico. Os escritores bíblicos, eles não tinham como premissa discutir, né? Então, o foco da conotação teológica é a relação de Deus com a humanidade, não a astronomia. E a centralidade da Terra pode ser discutida se é simbólica ou se ela é literal científica, né? É mais ou menos quando eu falo ao fim do mundo. Isso é simbólico, entendeu? Então, isso é muito importante. Por quê? Mas antes disso, é preciso entender os modelos cósmicos. Existe o geocentrismo, que é a Terra no centro do universo, e o heliocentrismo, que foi principalmente defendido por Copérnico, que o Sol está no centro e os planetas orbitam ao redor dele, né? A ideia do geocentrismo foi ensinada por Ptolomeu, principalmente, né? E foi a base, principalmente, do ensino astronômico medieval. Todos, com as recessões, criam ser a Terra o centro do universo. Em torno dela giravam os demais planetas e o próprio céu. A Igreja Católica tinha o geocentrismo como dogma. Ai de quem ousasse pensar de outra maneira, sofreria todos os rigores do Santo Ofício e da insana e bestial Santa Inquisição. Porém, ali em 1473 nasceu Copérnico, e já nesse período, né, aí, próximo aí do que nós chamaríamos de Renascença, instigados pelos ares da cultura greco-romana e tal, Copérnico ele volta-se às ideias de Pitágoras, né, de Heráclides, do Ponto e de Aristarco de Samos. E conformado com as complicações do geocentrismo, admite a hipótese de um heliocentrismo, segundo o qual é o Sol e não a Terra o centro do universo, né? Claro que isso trouxe muito problema para quem defendia. Por quê? Porque a Igreja Católica matava, perseguia, cancelava. Quem pensasse diferente, né? Então, mas, no entanto, nós vemos o seguinte, que hoje percebe-se que a teoria de Copérnico é a mais correta, né? Hoje, com o avanço da medicina e tal, nós vemos, da medicina não, da ciência, nós vemos que hoje se prova que o heliocentrismo está mais
é correto, né? Nós temos também, claro que Copérnico foi perseguido e tal, mas ele não foi o único. Nós temos o Galilei, que também é o Galilei que também defende isso, essa ideia, né? Nós temos outros, né, grandes astrônomos, como por exemplo Kepler, que ao fazer uma apologia das palavras usadas para descrever o prodígio, o sucessor de Moisés, afirmou: nós dizemos com o povo, os planetas param, voltam, o sol nasce e põe-se sob para o meio do sol, e etc. Falamos com o povo e exprimimos o que parece passar-se diante dos nossos olhos, posto que nada de tudo isso seja verdadeiro. Entretanto, todos os astrônomos estão nisso de acordo. Então devemos tanto menos exigir da Escritura sobre este ponto. Por quê? Porque a Bíblia, o que o Clipper quer dizer? Que a Bíblia não tem como proposta discutir isso, né? Isso foi uma discussão que a Igreja Católica trouxe de forma errada, equivocada, né? E mas a Bíblia, ela defende, ela vai trabalhar mais a questão relacional de Deus com a sua criação, né? Então, textos bíblicos foram interpretados aí literalmente para apoiar a imobilidade da Terra. Isso gerou conflitos com novas descobertas científicas. Então, a Igreja Católica defendeu o geocentrismo, condenando o heliocentrismo de Copérnico, de Galileu, né? A ciência eventualmente prevaleceu como evidência empírica, porque não tem como defender uma outra ideia, né? E aí, a palavra do Clipper é muito importante, por quê? Porque ela nos traz uma, o foco de que a Bíblia não tem por objetivo ser um tratado científico, mas teológico. Ou seja, não é um tratado de astronomia, de física, mas procura afirmar a soberania divina da criação, como Deus trouxe, deu origem, sustenta tudo. É uma mensagem teológica prioritária à descrição da física, né? E aí vamos para o nosso último tópico dessa nossa aula, que é o Supremo Comandante, né? Na cosmogonia hebraica, Deus é o Supremo Comandante, a fonte de toda a criação e ordem. Ele estabelece a hierarquia cósmica, mantendo e direcionando o destino de tudo. Sua soberania é absoluta, né? Sem contar que ele é soberano para manter também a criação. O Aristóteles defendia que Deus criou, pegou suas coisinhas e foi embora. Deixou aqui o universo girando, né? E não é essa a ideia. A ideia é de um Deus que cuida, de um Deus que sustenta, né? Então, a ação divina não se encerrou na criação, no Bereshit. Deus continua a sustentar o universo, garantindo sua ordem, funcionamento diário. E isso nós conhecemos na teologia como providência divina, né? Mas como que Deus sustenta o universo? Através das leis naturais. Ponto. As leis de sustentação, elas são divinas, Deus estabeleceu, né? Então, a cada momento há uma renovação da existência, um ato contínuo de criação e sustentação divina. Tudo isso foi o nosso Deus criador, né? E uma questão, como a soberania de Deus, como o supremo comandante, molda a ética, a interpretação da história e o propósito da existência humana na cosmovisão hebraica? Quais são as consequências práticas dessa compreensão? Penso que, acima de tudo, é nós entendermos que Deus sustenta, Deus cria. Os homens podem discutir o como, os meios, mas os homens jamais poderão
ou deveriam não duvidar do porquê do Deus que criou, né? E, e aqui a conclusão dessa aula é a cosmogonia hebraica, centrada em Gênesis, define a criação como ato divino ex nihilo, pelo davar, pela palavra. Seu foco é teológico, o quem e porquê da criação, não científico, como. A Bíblia não contradiz necessariamente a esfericidade da Terra, e ela também nem se preocupa com os modelos geocêntricos, heliocêntricos. Isso é discussão científica. Deus é o supremo comandante, responsável pela criação, ordem, sustentação contínua do universo. Soberania divina impacta profundamente a ética, a história e o propósito da raça humana, né? Espero que você goste dessa aula. Te espero no nosso próximo conteúdo, né, que será o conteúdo presencial, onde adentraremos ali nas principais civilizações da, do período bíblico. Te espero na próxima aula, se Deus assim permitir.